Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um vídeo aqui no canal da Redilize e mais um vídeo em parceria com um dos meus queridos amigos que eu conheci nessa jornada desde que eu comecei a trabalhar com resinas e tudo mais, que é o grande Jorge Eduardo, um dos maiores escultores do Brasil, e eu pedi para ele testar um produto que a gente vende aqui na loja da Redilize, que é a resina de poliuretano cristal, mais conhecida como Crystal Clear. É um produto importado, como eu falei, à base de poliuretano, e ele tem diversas características muito peculiares. E a principal delas é que ela possui, com certeza absoluta, a maior transparência de todas as resinas à base de poliuretano do mundo. Sem contar que ela é uma resina muito boa também na resistência ao amarelamento. Ela já passou por diversos testes de laboratório, colocando um monte de raio V em cima, testes realmente com ensaios muito bem feitos ali para que ela tivesse algum tipo de degradação, e até hoje, pelo que a gente sabe, nunca alguém conseguiu fazer ali com que ela amarelasse de fato. Então a fábrica garante aí muitos e muitos, até anos, sem que ela amarele. Então, apesar de ser uma resina relativamente cara, né, comparada a outros tipos como poliéster, epóxi, em alguns casos, em determinados casos, ela com certeza é a mais indicada, principalmente aí quando trabalha em casting de peças aí que precisa de muita transparência, resistência e tudo mais. Mas hoje o Jorge Eduardo vai trazer aqui um passo a passo, né, um panorama de vários tipos de aplicação dela. Agora também com o Henrique Corbeira aqui trabalhando no nosso estúdio, a gente vai trazer mais coisas referente a ela também, para vocês entenderem um pouco do universo do que é resinas de poliuretano. Sem mais delongas, galera, segue lá o Jorge Eduardo no Instagram, tá aqui ó, @JorgeEduardo, dá uma olhadinha lá, todo mundo cai matando, se inscrevendo lá, que é um trampo mais da hora do que o outro. Vou deixar com ele e solta a vinheta e deixa o seu like. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Eduardo, estou aqui a pedido mais uma vez do meu amigo Bedu para fazer o teste dessa resina aqui, ó. É a Crystal Clear 200 da Smooth On. Vou fazer o teste para mostrar para vocês como que ela se comporta em madeira. Tirei umas lascas dessa madeira aqui, uma madeira mais nobre. Fiz um murinho de contenção para simular uma River Table ou até mesmo biojoia. Lembrando que ela estará sem isolante, né? Então eu vou jogar a resina diretamente sobre a madeira para ver como que ela se comporta. Vou fazer teste também direto no MDF, materialzinho mais barato que se encontra em qualquer lugar. Vou fazer o teste em um papel laminado para ver como que ela se comporta com cura em material não poroso. Vou fazer teste também em papel cartão. Vou fazer teste em um papel mais vagabundinho, digamos assim, que é esse Craft rosa. Até mesmo um teste para uma obra que eu estou fazendo. Vou fazer teste no molde de silicone RX32 e também no BX3, tá? São os dois dos melhores silicones do Brasil nacional, tá ok? Vou fazer teste também com Dragon Skin. São dois tipos de molde. Esses moldes eu faço olho, com uso translucidez dessa resina. Então vou fazer um teste com câmara de pressão e outro sem câmara de pressão para ver como que ele se comporta em contato com os moldes de silicone, tá? Então um vai ter câmara de pressão e o outro estará sendo feito sem pressão para ver. Apesar de que a Crystal Clear não tem cheiro nenhum, você não deve dispensar o uso dos filtros de gases. Você pode usar e deve usar sempre que for manusear esse produto. Vou fazer um teste com corante, pigmento próprio para a resina de poliuretano. Vocês sabem que a resina de poliuretano é um pouco chatinha de se trabalhar, então é importante fazer esses testes todos, não só para que vocês vejam, mas também para dar dica do que não usar. Quando você abre a embalagem aqui, ela é bicomponente, tá? Componente A e componente B. Aqui no próprio rótulo está dizendo como você deve usar, qual a medida que você deve dispensar, sendo 100 de A e 90 de B. Bem sinalizado para que você não erre aí na hora de fazer as medidas. Lembrando que, isso é muito importante, é por peso, tá? Essa orientação de medidas se faz usando balança de precisão. Estou aqui com a balança preparada, balança de precisão, obviamente, e vou medir exatamente o que diz aqui nas orientações do produto. E aí eu vou dispensar aqui no recipiente 100 gramas. Vamos ver se eu consigo fazer direto.
100 gramas de A. Nesse outro recipiente, vou colocar 90 de B. Um grama para lá, 1 grama para cá não faz tanta diferença. Então 100 de A, 100 de B, eu vou pegar um outro recipiente para juntar os dois. Bem, pessoal, aqui ó, como vocês podem ver, recipientes limpos e secos. E a dica mais importante para se mexer, uma das mais importantes para se mexer com resina de poliuretano: espátulas de plástico, de vidro ou de acrílico. Nunca utilize madeira, palitinho de sorvete, de churrasco ou as espátulas de mexer tinta, aquelas de madeira. Você pode contaminar a sua resina, tá? Então, vou misturar aqui as duas partes, sendo 100A e 90B, num recipiente maior. Eu estou fazendo um teste com toda essa quantidade, porque eu quero encher vários moldes e tal, e eu já misturei, já sei como mexer com essa resina. Para você que está começando agora a conhecê-la, o ideal é que você faça uma pequena fração, 10 para 9, por exemplo, 10 de A, 9 de B, para que você veja como que ela reage. Então, só aí depois você vai fazer a maior quantidade. Como você tem tempo de trabalho de 20 minutos, que é o que diz lá o fabricante, você pode ficar mexendo aí pelo menos uns 3 minutos. Vou pedir para acelerar, para que isso fique mais fácil. Bom, pessoal, depois de mexer bastante aí, ó, o ideal é que após a mistura você limpe bem a espátula e transfira para um segundo copo ou um segundo recipiente. Isso vai fazer com que toda a resina, parte A e parte B, se misturem, tá? Nessa primeira etapa eu não vou usar nem câmara de vácuo e nem câmara de pressão, e na última eu vou usar câmara de vácuo e pressão para mostrar para vocês a diferença do trabalho. Vamos lá, vamos começar a aplicação em si. Vou começar por essa maior aqui. Lembrando que eu vedei aqui com cola quente e aqui está com a fita adesiva da Redilize, que é própria para fazer river table ou até mesmo usar como desmoldante, tá ok? Então, primeira parte aqui tá ok. Eu vou passar aqui de leve esse pedacinho de MDF para ver como que ela se comporta para ser usada como um verniz aí ou até mesmo um isolante para esse tipo de madeira. Um lado eu passei, outra parte não. Vou deixar ela aqui próximo da madeira que eu já havia jogado também. Vou usar sobre papel, vou ver como que ela se comporta sobre o papel cartão. Isso num trabalho valendo, né, digamos assim, eu aplicaria com um pincel, não com a espátula, mas como é apenas de teste do material, vai de espátula mesmo. Aqui eu risquei com caneta esferográfica Bic e aqui com caneta de projetor, pois eu gostaria de ver como que ela se comporta com esses dois tipos de caneta. Então vamos lá, vamos deixar aqui de lado também. Agora, aqui no material de alumínio, né? Aquelas tampas de Marmitex, de embalagem de alumínio. Então ela é bem lisa, vai dar para ver um resultado legal. Vou deixar aqui na frente. E agora eu vou pigmentar a resina com o corante de resina de poliuretano. Esse corante aqui é da própria Smulton, é o So Strong, acho que é assim que se pronuncia. Vamos ver como que ele reage aí. Esse aqui é a cor, é o vermelho, vou colocar um pouquinho mais. No RX32 já está na sua capacidade máxima. Eu vou fazer um pouco mais. E vou aproveitar e vou jogar um pouco desse vermelho aqui, ó, para fazer uma graça. Vamos ver como que fica. Primeiro eu despejei a resina sem pigmento. Agora eu vou jogar uma com pigmento para ver como que fica. Fazer uma graça. Bem, voltando aqui, pessoal, eu vou colocar, dessa vez eu vou fazer o mesmo. 100 de A e 90 de B. Bom, como eu havia dito, esse daqui
eu vou usar uma câmara de pressão para ver como que ela se comporta na câmara de pressão. Eu vou usar uma câmara de pressão simples, básica, de ortodontia, não há necessidade de usar uma câmara de pressão maior. Bom, pessoal, como vocês viram, eu coloquei aqui 25 PSI na câmara de pressão, não há necessidade de uma câmara maior. E agora é só aguardar. Ah, ficou faltando esse aqui que eu vou fazer nesse instante. Ficou faltando esse. Vamos jogar aqui no papel para ver como que a resina se comporta sobre o papel. Bom, é isso, pessoal. Volto já para desmoldar esse daqui que está na câmara, desmoldar esses outros e ver como que ficaram os testes sem câmara de pressão. Um abraço, volto já. Bom, pessoal, voltamos aqui com os resultados da Crystal Clear 200 Smooth On. O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o teste feito no papel laminado, papel impermeabilizado. Já consigo soltá-la daqui sem desmoldante. E olha que coisa legal que ficou. Translúcida ao extremo. Muito mais translúcida que a resina epóxi. Ficaram algumas bolhas. Ontem, quando eu fiz a mistura, estava 20 graus aqui em São Paulo, garoando bastante, coisa que não é indicado, né, usar. Mas eu queria fazer teste bem hard nela para ver como se comportava. E a princípio aqui, ó, isso daqui, lembrando que eu fiz sem câmara de pressão e sem câmara de vácuo. Eu mexi e despejei aqui na parte do teste. Então, esse resultado aqui foi alcançado sem câmara de vácuo e sem câmara de pressão. Então, uma resina muito bacana. Agora vamos aos outros testes, que eu acredito que a maioria não foram muito bons. Aqui, ó, como vocês podem ver, a resina ela contaminou, criou uma série de bolhas, que é madeira de MDF, criou bastante bolha. Então a gente chega a uma conclusão de que, se for usar em madeira, tem que impermeabilizar com a própria uma resina epóxi. Vou pegar uma espátula para abrir esse cara aqui. Chegou a hora de desmoldar esse aqui. Foi o pedaço de madeira com desmoldante de fita, né? Vamos ver como que ficou. Já deu para perceber aqui que contaminou bastante, ficou cheio de bolhas. E aí é natural, já imaginava que fosse acontecer isso. Primeiro porque eu estou mexendo com material poroso, contém umidade, que no caso aqui é uma madeira bem antiga, bem velha, né? Então, se for usar em madeira, tem que usar um selante. Seja base PU ou base epóxi. Mas ainda assim, mesmo contaminada, ela é muito translúcida, né? Dá pra ver aqui as várias camadas do pigmento que foi colocado. Teste em madeira direto, não fica bom. Eu vou abrir agora, o de que foi feito na câmara de pressão. E com molde de borracha de estanho. Vamos abrir e ver como que ficou. De cara já dá pra ver que ela tá bem translúcida. Ficou muito legal a translucidez. Acertar o lugar aqui. Tá com pigmento. Mas curou muito bem. Vamos comparar a outra peça que foi feita sem câmara de vácuo e nem câmara de pressão. Ficaram algumas bolhas, obviamente. Natural de um casting sem câmara de vácuo e câmara de pressão. Mas ela mantém boa translucidez. Eu consigo ver o outro lado aqui da minha mão, e óbvio, tá com pigmento, mas teve um bom resultado. Agora o que eu tô mais acostumado a usar com os moldes de borracha platino. Essa daqui no caso, Dragon Skin com pigmento. Com a Dragon aconteceu a mesma coisa. Dragon sem câmara de pressão. Copia muito bem, fica translúcida, fica bem translúcida, porém ficam algumas bolhas. Mas gostei muito do resultado desse teste sem câmara de pressão. Aqui é a mesma escultura, né? São blanques de olhos que eu uso para fazer o olho das esculturas. Também copiou muito bem e ficaram algumas bolhas, principalmente na parte da superfície da peça. Agora, o papel, obviamente que ia contaminar tudo, ia melecar tudo. Poroso, retém umidade, mas para o que eu quero fazer, deu um bom resultado. Esse aspecto de material alienígena, sem forma, sabe? Para o que eu quero fazer futuramente, isso aqui vai servir muito bem. O outro papel que eu havia escrito com a caneta Bic e a caneta permanente, né, a antiga caneta de projetor, em algumas áreas ficou bem translúcido, em outras, aqui no centro principalmente, contaminou bastante, fez muita bolha.
Então, depois dessa pancada de teste maluco aí, dá para concluir algumas coisas. A Crystal Clear 200 tem que ser usada em moldes com borracha de platino, porque as borrachas de estanho, ela exuda álcool, e álcool e resina de poliuretano não combinam. Então ela fica com um aspecto meio grudentinho, ela não fica 100% curada, então ela contamina a borracha. Então borracha de estanho para resina Crystal Clear não é recomendado, tá ok? Uma outra conclusão que se chega é que se você for usar em madeira, que são o caso desses dois testes aqui, use um selante para que o seu casting fique bacana. Repetindo, Crystal Clear, o ideal, se for usar para escultura, use borracha platino para fazer os seus moldes. No caso desses aqui, onde eu tive os melhores resultados. Se for usar em madeira, use um selador, que você for fazer aí, tá ok? Mas agora eu vou mostrar para vocês algumas das peças que eu fiz já curada. Então, ó, essa daqui, como vocês lembram, foi um molde que eu fiz na câmara de pressão, com a borracha normal. Não sei se o vídeo vai captar, mas ele tem uma película, ele não fica totalmente brilhante e transparente, porém extremamente duro. Extremamente duro, não risca tão fácil, e passar um polimento aqui ele fica opaco. Então o ideal é que sua peça esteja extremamente polida, tá? Como eu vou mostrar aqui, esse daqui foi um olho que eu fiz com ela. Ele tá polido, por quê? Porque minha ideia é fazer sempre olhos assim, ó, que não saiam do molde sem necessidade de polimento. Ele tá com a Crystal Clear 200, tá? Esse daqui, esse também. Ele já sai polido, já sai extremamente brilhante. Por quê? Porque a minha matriz tá polida e, consequentemente, o meu molde copia essa matéria polida que tem aqui na superfície. E depois você tem esse resultado aqui, ó. Então o olho Crystal Clear não tem pegajosidade, não tá grudento. Esse outro aqui foi um outro teste que eu fiz também aí com vocês lembram dessa peça aqui. Esse eu fiz sem câmara de pressão para vocês verem a diferença. Tá cheio de bolhas, obviamente que vocês não vão ver as bolhas porque é minúscula e também opaco. Agora olha a resina curada como ela é totalmente translúcida, e já vou fazer uma surpresinha para vocês. Curada no copo, o copo obviamente é polido. Essa é uma peça feita também com molde de borracha Dragon Skin, extremamente seca. Vou tentar quebrar aqui, ó. Ó, ela não quebra tão fácil porque ela tem uma certa resistência. Ela é meio borrachuda, tá? Esse é o tipo de resina que é resistente a impacto. Claro que você não vai ficar jogando sua peça no chão para ver se aguenta, mas a resina, ó, ela é extremamente resistente. E a surpresa é a seguinte, olha só, vou apagar as luzes aqui, olha aqui, pisca-pisca de Natal. Deixa eu ver se vai ficar legal o efeito ou se eu vou ter que pegar essa luzinha aqui apenas, ó, apenas uma. Vou apagar outras luzes, espera aí. Deixa eu ver se fica legal, agora sim. Vou pegar apenas uma luzinha aqui, olha a translucidez disso. Olha essa daqui, como a luz passa facilmente. Fala aí se não é um vídeo lindão. Olha isso. Vou pegar uma outra luzinha verde e azul aqui, ó. Olha que legal. Na vermelha. Olha lá o pontinho de luz. Claro, essa peça aqui ela é bem grossa, tem uns 3 centímetros mais ou menos. Olha aqui como ela é translúcida. O chifrinho, olha como acende a parada. Vou pegar aquela outra peça. Olha isso. Vocês viram essa peça, então fica mais fácil para vocês reconhecerem. Olha como passa a luz. Acendendo as luzes novamente. Como está muito claro que vocês não vão conseguir ver, mas é só para vocês verem e lembrar da peça que eu mostrei. Olha como ela é translúcida, você vê completamente os fios do pisca-pisca lá atrás. Essa peça vermelha, que bonito. Essa aqui transparente. Olha como você vê a lâmpada e vê a luz acendendo e apagando. Olha isso daqui, tem quase 3 centímetros de espessura. E olha lá como você consegue ver a luzinha. Ó, a luzinha sem, a luzinha com. Praticamente não tem diferença. Ó. Essa aqui é uma forma de uma peça cônica, então você consegue ver a luz aumentada, obviamente. Ó. Dica para se usar, mais dica, né? Cheio de dica. Aqueça um pouco o molde nessas lâmpadas aqui, ó, tipo halógena. Essa lâmpada ela aquece bastante. Então pega o seu molde, coloca a luminária aqui, ó, perto do molde
e derrama a resina lá dentro. Isso se você não tiver câmara de pressão, câmara de vácuo. O calor da lâmpada, dissipado pela lâmpada, vai ajudar a resina a aquecer, consequentemente curar todinha, completamente, e também fazer com que ela desapareçam as bolhas, estoure as bolhas, né? Mas cuidado, não vá colocar o molde no forno, não vá colocar o molde debaixo de 3, 4 lâmpadas dessa daqui. É apenas um calorzinho para ajudar. Por quê? A resina ela vem de fora e ela é projetada para trabalhar numa temperatura. Então, se você tirar antes da hora, ou se você estiver trabalhando com ela num dia muito frio, chuvoso, você não vai ter o resultado esperado dessa translucidez e desse brilho aqui, ó. Olha só. Eu uso essa resina basicamente para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Olho hiperrealista, beleza? Um abraço. Falou, Bedu!